Fala pessoal, beleza? Aproveitar para trabalhar aqui com vocês, né, a questão de lateralidades, né? Muitas pessoas, né, têm certa dificuldade, por exemplo, de identificar a lateralidade. Acho que, ao meu ver, a maneira mais rápida de identificar a lateralidade é dentro da narrativa do Al Brooks, né, que se depara, né, com a situação de sobreposição de barras. Então, na narrativa do Al Brooks, quando ele vai falar sobre lateralidade, ele trata exatamente da questão da sobreposição de barras, barras amontoadas, tá? Então tem lateralidade, né? Fiz um cardzinho, né? Deixei para vocês ali nas postagens, né? E agora a gente vai trabalhar um vídeo, né? Que dá para trazer um pouco mais, né? De informações. Então, né? A lateralidade é o momento que a gente mais vê, né? Dentro do day trade, né? Não é muito incomum, né? Então você tem que reconhecer rápido uma lateralidade, por quê? Porque lateralidade é a ausência de continuidade de movimento, né? Ausência de continuidade de direção. Então, se em lateralidade não tem direção, você tem que mudar a forma que você está operando e a forma como você está vendo o mercado para aquele momento, né? Então, se você está pensando numa possibilidade de lateralidade, você não pode pegar um gatilho de compra aqui, acreditando que isso daqui vai ser o rompimento dessa movimentação. Em lateralidade, compensa, a partir do momento que você identificou a lateralidade, você observar, por exemplo, tentativas de novas mínimas ou tentativas de novas máximas, pensar na falha, tá, dessa movimentação, né, visualizando, né, a formação dos candles, né, isso vai te dizer bastante coisa. Tá? Em lateralidades, os edges são bem interessantes, né, como essa aqui, né, acabou deixando um trap ali, algumas pessoas armadilhadas a partir dessa segunda barra, né, e depois gerou uma movimentação excelente de baixa. Então, a gente tem que identificar o mais rápido possível, né, a questão de como seria, né, uma lateralidade. Aí o Al Brooks ele nos traz que lateralidades é sobreposição de barras. Então eu tenho essa barra aqui, essa outra barra está dentro da barra anterior e quase não há deslocamento do preço. Tá? E quando tem reversões abruptas, né, como essa aqui, tem uma movimentação de alta, logo em seguida esse movimento é revertido com a mesma intensidade ou às vezes até mais forte. Né? Então, aqui você não vê gaps abertos, você vê sobreposição de barras, barras fechando dentro da máxima e da mínima dos seus anteriores, né? Sequência de inside candles, né? Tá? E isso aqui, né, tem que mudar todo o parâmetro de análise e de forma que você está operando. Porque se você tentar comprar alto, você vai se dar mal. Se você tentar vender baixo, você vai se dar mal, né? Então aqui é uma forma distinta de operar. E só deve ser operado se tiver um range interessante, um range de 500 pontos para mais, né, pessoal? Pensando que você pegando baixo a movimentação do preço em time frames menores, né, você pode ali alcançar 250 pontos, né, que é o meio, por exemplo, uma lateralidade de 500 pontos, 300 pontos, tá? Geralmente o preço dá uma travada no meio da movimentação antes de atingir, né, a máxima do outro lado, e às vezes ele pode só travar aqui e voltar a descer, né? Lateralidade você não pode hesitar, né? Se você for pensar em comprar, por exemplo, esse teste de nova mínima que foi feito aqui, você não pode deixar ele para entrar aqui, né, bem depois. Tá? Hesitei aqui, mas nesse outro teste de mínima que eu vou entrar, e depois você já se dá mal, né? Então você tem que reconhecer rápido e trabalhar rápido, tá? E aí tem mais fatores, né, pessoal, que a gente precisa trabalhar em lateralidades. Por exemplo, aqui, né, a gente teve um gap de alta, aqui é o dia de sexta-feira, tivemos um gap de alta, interesse comprador, né? O que a gente espera? A primeira barra teve o seu fechamento positivo, tá? Aqui é a primeira barra, né? Fecha praticamente na sua máxima, então o que a gente espera é continuidade. Se ela fecha negativa, a gente espera um pullback às médias para voltar a subir, tá? Pelo interesse inicial já demonstrado pelo gap, beleza? Mas o preço aqui, apesar da gente estar olhando os 5 minutos, o preço aqui nessa região ele encontrou uma dificuldade de manter o deslocamento do preço para cima. E aqui você não tem as médias flex, tá? Nos 5 minutos. Aqui as médias estão ascendentes, mas o preço chega em determinada região e volta, chega em determinada região e volta. Então isso daqui, pessoal, é uma lateralidade por região. Que região, tá? Então essa região a gente vê um pouco mais fácil, tá? Entendendo a movimentação do preço, aqui nos 60 minutos, né?
O que foi essa movimentação aqui nos 60 minutos? Nos 60 minutos, o que a gente tinha no dia anterior? A gente tinha uma lateralidade, médias flat, tá? Médias laterais. Nos 60 minutos, isso aqui é bem bacana, quando você percebe para você trabalhar as extremidades. Tá? Por quê? Porque aí você tem espaço para pegar a movimentação do preço. 449 pontos, tá? Para pegar uma movimentação do preço num teste de nova máxima, né? Como ele acabou fazendo aqui, ó. Ele testa a nova máxima e depois ele volta a descer, tá? Então, quando você reconhece, por exemplo, uma lateralidade nos 60 minutos, você pode trabalhar ela lá nos 5, nos 2 minutos, buscando, né, entradas nas extremidades do reconhecimento da lateralidade. Tá? Aqui é VWAP do dia anterior, fez pressão, tá? E em lateralidades funciona muito bem. Aqui, pessoal, nos 60 minutos, também tem postagem lá no canal, de antes de acontecer, né? Que essa é a graça, né, do estudo, né, pessoal? Não é uma previsão, é estudar, né? Estudar, estudar, estudar e ver, repetir, repetir, repetir e confiar naquilo que você está fazendo. Então, nos 60 minutos, tá? Vou colocar aqui a marcação, exibir marca d'água. Então, aqui a gente está no infoot, no M60. Aqui, pessoal, olha, o preço abre com gap, tá? Nos 60 minutos. E ele se movimenta até essa região aqui de resistência por volume. Tá? Ele travou exatamente em cima dessa região de resistência por volume e acabou, né, sendo essa a máxima do dia, tá? Beleza? Então, né, pelo afastamento das médias, por chegar numa resistência por volume, tá? Você no mínimo aqui, você não tem que estar pensando em comprar mais. Né? Por quê? Porque agora você está vendo lá nos 5 minutos uma lateralidade por localização dos 60 minutos. Isso demonstra que não dá para você operar só olhando os 5 minutos. Porque nos 5 minutos, se você só olha os 5 minutos, mesmo que você tire o zoom, nos 5 minutos a gente tinha também, né? Depois ele gerou uma movimentação de volume aqui para esse outro topo, tá? Mas olha como nos 5 minutos fica mais complexo, né? De você ter todas aquelas informações ali dos 60, tá? Você até tinha aqui também essa região aqui de volume, né? Que converge com aquela dos 60 minutos. Eu acho que quando isso acontece é muito interessante, tá? Aqui, tá? Ó, você tinha essa região de volume, tá? Plotada aqui como resistência, tá? O preço, já que o preço está vindo de baixo para cima. Aí aquela marcação daquela linha ali, né? Servindo como resistência ao preço, tudo bem? E o preço, quando ele chega nessas regiões, ele acaba lateralizando, acaba formando essa sequência de candles, fechando dentro das máximas e mínimas anteriores, acabando deixando sobreposição de barras. Então, quanto mais rápido você observar, você viu um candle, dois candles, três candles fechando como sobreposição de barra, né? Você tem que buscar mais, né, você precisa buscar mais contexto, né, do porquê que isso está acontecendo nessa região. Né? Você precisa de uma explicação para tentar entender melhor a movimentação do preço. Então, se nos 60 minutos o preço chegou numa resistência, e se eu observei aqui nos 5 minutos também que ele chegou numa resistência, mas nos 60 eu tinha muito mais amparo, né, para uma visualização. Por quê? Porque o preço saiu dessa lateralidade aqui para tentar romper a média móvel de 200, que é uma média longa. Sem as médias conseguir acompanhar essa movimentação. Então, o que é o esperado, né, pessoal? O esperado é que isso aqui falhe, né, que o preço falhe e volte a descer, venha testar fazer um pullback, né, para voltar a subir ou mesmo reverter essa movimentação. O que o preço fez? Ele fez um PC de compra nos 60 minutos, aqui, com essa barra. Tá? Ele testa 200, volta, fecha acima da 9, deixa gatilho de compra, né, e teve uma movimentação bacana. Até onde? Até o mesmo suporte anterior. Até a mesma resistência anterior, resistência plotada por volume que estava ali. E o dia fecha, né, aqui abaixo, tá, dessa movimentação. Tá? E a gente passa, né, a maior parte do tempo trabalhando na lateralidade. Então você tem que reconhecer lateralidade. Outro ponto que é bem interessante, que você deve dar muita atenção, é que após uma movimentação direcional, por exemplo, como essa aqui, ó, essa aqui ela deixa alguns gaps abertos, né? Ó, gap aberto, tá? Gap aberto. Aqui já fecha, tá? Ó, fechou, aqui fechou.
Aqui ele fecha com essa outra extremidade, né? Deixou somente aqueles dois gaps abertos, mas teve uma movimentação mais direcional, tá? O que vem depois, pessoal, de uma movimentação direcional? Na maioria das vezes, vem uma lateralidade, ou vem um canal de baixa, pode ser um canal amplo complexo, que se parece muito com uma lateralidade, tá? Então, você tem que pegar esses sinais de maneira rápida, tá? Em sidebar, uma barra de alta, né? Essa barra aqui já demonstra já que uma boa rejeição aqui a média móvel de 20, tá? E depois virou uma lateralidade, tá? Depois aqui, ó, você tem, né, somente uma boa lateralidade, tá? Não tem mais gaps abertos. Os candles tendem a fechar nas máximas e mínimas, né? Movimentos de contra a extremidade tendem a voltar, né? Beleza? E ficou nessa lateralidade. Só que você aí tem que começar a trabalhar a favor, por exemplo, do alinhamento das médias, né? Aqui o preço vem, realinha as médias, faz um pullback, novo pullback e volta a descer. Então é um movimento natural do preço. Ele desceu, voltou a subir, testou a 20, né, deu uma lateralizada, tentou fazer nova mínima de uma vez, médias flat, tá? Volta, faz pullback e começa a realinhar as médias, tá? A 20 ainda estava acima da 50, então você tem que se acostumar também com o comportamento das médias para ficar mais favorável a você. Gatilho de venda, gatilho de venda. E aqui começa a ter um pouco mais de possibilidade, né, da movimentação do preço descer. Aqui a 20 já está mais ascendente a partir dessa outra barra. Então são pequenos detalhes que você vai observando para sair, por exemplo, de uma lateralidade em uma região interessante. Outra movimentação interessante que você, né, tem que começar a perceber são pequenos sinais, tá? Um topo mais baixo, um topo mais baixo, um topo mais baixo, tá? Você está vendo que está descendo, não está renovando o máximo. E se você usa pelo menos um pensamento contraditório nisso daqui, você pensa assim, não renovou o máximo, então ele pode ir tentar renovar mínima. E o que ele veio fazer? Veio renovar mínima, né? Não renovou máxima, o que ele pode vir a fazer? Pode vir renovar mínima. E ele veio renovar mínima, tá? Então a tendência, né, é que o preço continue tentando fazer a movimentação que ele vem cumprindo. Então, se ele está renovando o máximo, ele não vai renovar a mínima, né? A não ser que você esteja numa lateralidade dessas bem bonitas, né? Que é o preço fazendo isso daqui, né? Aí ele dá uma leve renovadinha de máxima, ele vem aqui, deixa um fundo às vezes um pouquinho mais alto, tá? Mas aos poucos, né, o mercado acaba deixando alguns sinais, né? O EDs são muito interessantes em lateralidades, né, pessoal? Por que o EDs são interessantes em lateralidades? Porque em lateralidade, né, o preço, sempre que ele tenta renovar uma máxima, acaba tendo realização de lucro, tá? De quem está comprado aqui embaixo, acaba tendo realização de lucro, e essa realização de lucro também é aproveitada para quem está pensando em entrar vendido. Então, em lateralidade, a questão das WEDs, elas são muito interessantes, né? Porque elas acabam gerando movimentos excelentes, né? Como esse aqui, tá? Principalmente por você saber que você estava aqui em cima de um suporte, né? Beleza? Uma resistência, desculpa. Aqui, pessoal, isso aqui é um canal amplo complexo, tá? Dentro da metodologia do Walbrooks, isso daqui é um canal amplo. E é um canal amplo complexo porque ele tem correções profundas, né? Essas correções elas vêm abaixo dos 50%, né? Por exemplo, dessa perna aqui, 50% seria mais ou menos aqui, ele vem bem abaixo, tá? Essas correções complexas, elas parecem muito com uma lateralidade, tá? As pequenas nuances aqui que você observa são os fundos que estão ficando cada vez mais altos, tá? Aí de repente ele para de renovar a máxima, aí ele pode vir tentar renovar uma mínima, tá? Então aí é a estrutura do mercado, né? A movimentação dentro da estrutura natural do mercado. Quando ele para de fazer uma movimentação, ele pode começar a fazer outra, tá? Então, nesse cenário aqui, ó, várias sobreposições de barra, então esse cenário aqui ele se confunde bastante, né, com uma lateralidade. Aqui, né, até aqui essa movimentação era uma movimentação bem lateral, né? Até aqui, ó. Uma lateralidade bem, né, com as suas extremidades sendo bem respeitadas, né, tanto na subida quanto na descida, tá? Aí depois, né, ele começa a deixar topos, né, mais altos
e fundos, né, cada vez mais altos, tá? Beleza? E você tem que observar isso daqui, né? E qual a maneira mais rápida de você observar? Ao meu ver, é o Brooks, sobreposição de barras. Olha como essa subida aqui é difícil, tá? É um canal? É um canal. Mas é uma subida sofrida, né? Não é uma sofrida com gaps abertos, é uma subida, né, difícil, uma movimentação difícil do preço, tá? Aqui, pessoal, né, um dia de tendência, tá? Forte perna de baixa. O que você vê aqui? Uma lateralidade, uma correção em forma de lateralidade, tá? Então aqui você tem uma pequena lateralidade, ó, sobreposição de barras, tá? Você não vê deslocamento do preço para cima. Você não vê interesse comprador suficiente para deixar gaps abertos, tá? Aí mais uma perna de baixa. O que acontece? Nova lateralidade aqui, né? Sobreposição de barras, tá? Gatilho de venda, volta a descer, beleza? Nova perna de baixa, o que acontece depois? Nova lateralidade, tá? Então a gente tem que ler a lateralidade da maneira correta, lateralidade para continuidade, tá? Isso daqui não chega nem a virar uma bandeira, né, pessoal? Porque não tem nem a inclinação necessária, tá? Para ser considerado uma bandeira. É só uma lateralidade, vem aqui um power breakout, né? E mais movimentação linear, né? Mais movimentação retilínea do preço. E o que acontece depois? Sequência de sobreposição de barras, pessoal, tá? Candles fechando dentro das máximas e mínimas dos anteriores, tá? Pouca ou quase nenhum deslocamento do preço, né? O preço ele se mantém dentro de uma faixa, tá? Por exemplo, se você pegar o meio, por exemplo, dessa lateralidade, você vai perceber que a maior parte do tempo, né, o preço acabou trabalhando aqui, né? No meio dessa lateralidade, beleza? Então, já comecem, né, a esperar, por exemplo, após uma movimentação linear, uma certa lateralidade, ou uma bandeirinha de alta, tá? Para continuidade, isso aqui é tendência, né? Vamos ver aqui mais outra lateralidade, uma movimentação um pouco mais forte de baixa, e o que ocorre depois? Lateralidade, tá? Olha isso aqui, olha as médias móveis, olha a proximidade que as médias móveis ficaram bem nesse momento aqui. Isso daqui é lateralidade pura, né, pessoal? Quando o preço chega a fazer isso daqui você tem que encarar como lateralidade da mais pura possível. E aí, lateralidade é aquilo que a gente fala. Se você vai tentar comprar, por exemplo, alto, né, você identificou, por exemplo, essa máxima aqui, e identificou, por exemplo, essa outra mínima aqui no meio, né? Você vai tentar, por exemplo, a lateralidade ela não tem obrigação, tá, de vir sempre nas extremidades. Por isso que eu falei, se a gente vende aqui, eu posso tentar sair dessa movimentação no meio dessa lateralidade, tá, pegando alguns pontos, né? Você não vai ter aquela movimentação perfeita, o preço não faz isso, né? Não o tempo todo. Aqui ele veio, né, testar, mas aqui já testou a 200 também, tentou fazer nova mínima, né, e voltou para dentro da lateralidade. Mas isso daqui, quando você reconhece médias retas, né, pessoal, médias trabalhando assim, tá? Não tente comprar continuidade alta disso daqui. Se você quer comprar, no mínimo compra aqui embaixo, tá? Com o teu stop aqui. Que aí faz mais sentido você pensar em pegar esse tipo de movimentação, tá? Aqui, ó, uma tentativa de nova mínima, tá? Então você não faz compras aqui, tá? Porque você está comprando na máxima da lateralidade, o que mais pode acontecer é você, né, ser estopado nessa movimentação. Depois, né, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre acumulação, que né, são possibilidades, né, de entendimento do porquê ocorrem essas lateralidades, né, tão constantemente, né, dentro do preço. Tá? É aqui, ó, boa movimentação de alta, tendência, tá? Aí o preço chega num determinado ponto, né, que sente um pouco mais de dificuldade de ter continuidade da movimentação, e o preço começa uma lateralidade um pouco mais forte. Como que eu vejo essa lateralidade? Sobreposição de barras, barras fechando dentro das máximas e mínimas anteriores, pouco deslocamento do preço, né? Reversões abruptas, e essas reversões logo são seguidas de novas falhas, então você começa a desconfiar que isso daqui passa a ser uma lateralidade. Né? Enquanto estiver renovando, né, máximas e mínimas, né, aqui está renovando, ó, uma máxima mais alta, uma máxima mais alta, uma mínima mais alta, mínima ainda mais alta,
Enquanto estiver tendo essa renovação, você encara essa lateralidade como um canal amplo complexo, tá? Então você tem que comprar baixo, né? E não comprar alto. Tá? É uma forma de você trabalhar bem isso daqui. Tá? Você tem que se posicionar, né, nos locais corretos. Não pensar, não hesitar aqui, por exemplo, numa entrada aqui, né, que era mais baixo, perto de uma possibilidade de canal, tá? Do que você tentar entrar aqui em cima, tentar pegar o rompimento dessa movimentação. Aqui você tem que estar assistindo como é que vai ser o rompimento. Fechou um candle de dúvida, você sai da operação, né? Coloca o lucro no bolso e aguarda até você entender melhor aquilo que está acontecendo, aquilo que o preço está fazendo. Aqui, ó, novamente, lateralidade, né? Lateralidade mais ampla aqui, tá? O preço chega em determinados níveis, está bem afastado das médias, tá? O que era mais normal o preço acontecer? Ele sai continuar rompendo aqui e esquecer as médias para sempre? Não, isso não existe, pessoal, tá? Ele faz o que? Um retorno às médias. E aqui dentro você vê uma lateralidade ainda menor do que essa maior, tá? Aqui, ó, tá? Então aqui você está vendo uma nova lateralidade, né? Sobreposição de barras, e aí o preço vai testar o quê? Vai testar a máxima, né? De onde ele chegou afastado das médias. Deu certo? Movimentação de teste de máxima aqui, para continuidade? Não. Ficou aqui mais ou menos o mesmo preceito aqui, né? Está afastado ainda das médias. Então se fosse continuar a subir, talvez ele afastasse até um pouco mais, mas ele teria um pullback com essas médias aqui um pouco mais próximas, né, dessa movimentação aqui para um bom rompimento, e aí teria continuidade, tá? Não foi o que deixou, né? Acabou deixando ali um trap, né? Ele testa a máxima dos dois anteriores, testa uma máxima relevante, né, que a gente tem aqui, e fecha com um preço de fechamento de reversão bem negativo ali, próximo da sua mínima, deixando um bom espaço até de risco-retorno já para você entrar aqui, ó, 158 pontos, seu alvo é a 20, 226, né? Já geraria um scalpzinho legal. Tá? Então em lateralidades a gente opera diferente, né? A gente não quer entrar alto, é diferente disso daqui, ó. Tá? Aqui o preço vem, né? Faz ali uma pequena lateralidade aqui, né? Faz uma bela de uma lateralidade, e aí, né, ele abre no gap de alta, interesse vendedor, né, aquilo que a gente havia falado. Ele veio, fez um pullback nas médias, em forma de uma boa lateralidade, tá? Então isso daqui parece o que? Parece um power breakout, né? O preço chega até a 20, descansa na 20 e daqui começa a sair com uma boa movimentação de alta, tá? Então isso daqui é diferente, né? Aqui ainda há alinhamento das médias, mas aqui era um retorno à média para voltar a subir, né, pessoal? Aqui ele já chegou num ponto de exaustão e aí ele trava, né, o preço, tá? Mais lateralidade aqui, pessoal, para a gente finalizar aqui. Então, em algumas lateralidades amplas, né, você até vai poder, por exemplo, ver uma microtendência nela. Tá? Quando você identifica uma lateralidade ampla, né, você pode trabalhar as tendências internas dentro dessa lateralidade, contanto que você se posicione, né, baixo, tá, dentro da lateralidade, em lateralidades amplas, né, pessoal. E aqui outra lateralidade um pouco mais estreita, né, essa aqui, lateralidade em topo, né. Então a gente tem que já que ter essa leitura de que quando tem uma movimentação, por exemplo, muito linear, né, uma movimentação de alta forte, direcional, quando começa uma exaustão, na maioria das vezes ele começa uma lateralidade. Às vezes uma lateralidade mais ampla, tá, como essa aqui, ó, tá? Retesta aqui a mínima dessa lateralidade menor, né? Mas o preço ele trabalha muito tempo em lateralidade, tá? Então você tem que conhecer isso daqui. Você tem que observar que quando muda o padrão para sobreposição constante de barras, né, mudou toda a forma de operar. Você não vai mais buscar pegar rompimento dessa movimentação. Tá? Você não vai tentar pegar continuidade de barra, não é mais urgência e emergência, né, com gaps abertos. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar uma lateralidade mais ampla aqui. Aqui, pessoal. Aqui eu tenho essas mínimas, correto?
essas aqui, ó. Deixa eu marcar essa mínima aqui e puxar ela para cá, tá? Aqui eu tenho essa mínima relevante, né? E aqui eu tenho essa máxima que ficou aqui com uma movimentação relevante, tá? O preço, né, dentro de uma lateralidade, por exemplo, desse tamanho aqui, a gente pode trabalhar até as tendências internas dentro dessa lateralidade, contanto que você observe a questão de onde você está entrando, né? O ideal é que você entre, né, no terço superior para a venda, né, e no terço inferior para a compra, tá? E aqui o preço vem, né, já na abertura retestar, por exemplo, essas regiões aqui de mínimas. Aqui, então, se você está lendo essa movimentação aqui como uma possibilidade de lateralidade, né, que era o que o preço vinha fazendo, dentro de toda essa movimentação aqui, você não está vendo uma direção, tá? E lateralidade forma-se dentro de outras lateralidades, né, lateralidades menores, como essa nesse topo aqui, né? Aqui, né, para você estar pensando em vender, no mínimo você tem que esperar, né, que haja, por exemplo, o rompimento dessas mínimas relevantes aqui, né, faça um reteste, por exemplo, nas médias, para que você pegue uma entrada por aqui, né? Não vender aqui, antecipando, por exemplo, um rompimento, né, de uma possibilidade de lateralidade. Então aqui a gente está pensando em comprar baixo e posicionar bem, né? Então você pega gatilhos iniciais, stop aqui, né, a possibilidade de pegar a tendência, tá, dentro dessa movimentação de alta que teve aqui, tá? Rompe aqui, ó, essa pequena lateralidade, tá? Então, o mercado, se você for analisar de maneira um pouco mais fria, né, você vai ver que na maior parte das vezes ele está dentro de algumas lateralidades, tá? E muitas vezes essas movimentações de lateralidades acabam te ajudando a evitar de se posicionar de maneira errada, né? Que ocorre um rompimento, mas logo volta para dentro da movimentação. É normal acontecer um rompimento de uma lateralidade. O que seria o natural de continuidade? Um pullback e voltar a ter continuidade. Não teve, né? Não está renovando mínimas de maneira constante. O que pode acontecer? Pode vir a tentar renovar a máxima, tá? Uma mínima mais baixa, uma mínima mais baixa. O que você quer ver aqui? O que vai acontecer se esse daqui for ter continuidade? Uma mínima mais baixa. Não renovou mínima, ele pode vir renovar a máxima mais próxima aqui. E ele veio, tá? Então o preço ele sempre vai estar, né, tentando renovar mínimas ou tentando renovar máximas, e você pode usar o contraditório a seu favor, né, pensando dessa maneira aqui, tá? Tá renovando máxima, parou de renovar máxima, pode vir a renovar mínima, tá? É uma forma de você identificar algumas movimentações do preço e sempre estar se questionando, né, em que direção que o mercado está evoluindo. Está evoluindo numa tendência de alta? Se ele está evoluindo numa tendência de alta, o que eu vou estar assistindo aqui, o preço fazer? Ele vai ter que estar fazendo máximas cada vez, né, mais alta, tá? E olha que interessante essa movimentaçãozinha aqui, ó. Só de bater o olho nela você vê que as movimentações vieram aqui 50%, essa daqui já veio até o 61.8, essa daqui já só até o 38.2, né, 50% mais ou menos aqui, tá? Então é uma movimentação bem saudável de alta, tá? Uma movimentação que não tende a afundar tanto na movimentação, né? Não é como o canal complexo, tá? Que aí a movimentação tende a vir até quase o pé do movimento para depois voltar, né? Que aí se parece mais com uma lateralidade, tá? Do que uma movimentação de alta, beleza? Então atentem-se a sobreposição de barras, atentem-se à localização, observem mais time frames, né? Observem os 60 minutos para ver o que está acontecendo nos 60 minutos, tá? Porque aí às vezes fica mais fácil de você identificar, por exemplo, uma lateralidade, por exemplo, de 2, 3 dias, né? Que aí você está vendo que máximas e mínimas estão sendo respeitadas. De repente o preço sai, ganha, né, o mesmo alinhamento que a gente busca em time frames menores, tá? Mas aí ele chega numa resistência, então você tende, né, já a esperar uma movimentação
distinta disso daqui, tá? De um rompimento de uma vez, tá? Então, a lógica do trabalho ela é sempre a mesma, né? Aqui, ó, essa lateralidade que a gente marcou, né? Ela é uma lateralidade só por questão de um determinado afastamento demais das médias, né? Precisa de um pullback para voltar a subir, tá? O preço não sobe, né, de maneira linear em time frame nenhum, né, de maneira reta, né, sem realizar essas voltas, essas correções. Tá? Beleza, pessoal? Então se atentem a isso, tá? Às vezes você observando, né, de maneira mais rápida essas lateralidades, isso pode auxiliar bastante, né, nas suas operações intraday. E como lateralidade é o que mais ocorre, né, é interessante você observar que as primeiras, né, as primeiras movimentações, normalmente de lateralidade, elas tendem a falhar bem mais, tá? Aqui, ó, você teve de novo médias flat, né, médias bem próximas, tá? Então, quando você observar isso daqui de maneira bem rápida, né, e você viu que, por exemplo, teve um novo teste de máxima, você pode até ir para um time frame menor, já buscar algumas motivações para você estar vendendo aqui, pensando no retorno ao centro dessa lateralidade que você identificou. Você viu uma tentativa de rompimento, as médias assim, você pode estar buscando, né, entradas, né, na compra. Tá? Por quê? Porque vai ter um retorno à média. Né? O que você não pode fazer é hesitar um monte, né, e tentar pegar essa movimentação de maneira muito tardia, depois que você já está vendo um melhor alinhamento das médias. Tá? Aí já não convém, né, você pensar em fazer esse tipo de movimentação. Tá? E aí você soma, né, informações. Se lá você sabe que as médias estavam todas retas passando lá em cima, aqui o que você está assistindo? Né? Você está assistindo aquele teste, tá? De rompimento de mínima, só que aqui está no 1 minuto. Tá? E aí você vê uma reversão de duas barras, afastado das médias. Então, no mínimo, né, que você poderia pensar era um retorno para essas médias aqui. Tá? E não já uma continuidade imediata. Mesmo que vá continuar a cair, precisa desse pullback. Então, você pode, aí nesses casos, por localização, pegar um trade contra a tendência. Beleza? Então, é mais uma dica para que vocês se atentem, né, a essas movimentações do preço, tá? Em lateralidades e evitem de pegar continuidade, tentar ficar pegando continuidade imediata sempre que vocês verem, né, sobreposição de barras constantes, como isso aqui. Beleza, pessoal? Valeu!